Leitura do livro de Lucas, capítulos 5 a 8, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da Baby Books. Lucas, capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos que era de Simão e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: "Velejai para o profundo e lançai as redes para o arrastão." E respondendo Simão disse-lhe: "Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede." E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: "Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador." Pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: "Não temas, de agora em diante tu pescarás homens." E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, caiu sobre a sua face e pediu-lhe dizendo: "Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me." E ele ordenou-lhe para que não contasse a nenhum homem, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação conforme Moisés ordenou, como testemunho para eles. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem por ele curadas de suas enfermidades. E ele retirava-se para os desertos e orava. E aconteceu que um certo dia, quando ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual o pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram-no por entre as telhas com a sua maca para o meio, diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: "Homem, os teus pecados te foram perdoados." E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: "Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus?" Mas quando Jesus percebeu seus pensamentos, ele respondendo disse-lhes: "Que arrazoais entre vossos corações? O que é mais fácil dizer: os seus pecados foram perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados," ele disse ao paralítico: "Digo-te, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa." E imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o leito em que estivera deitado, partiu para sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram perplexos e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: "Hoje nós vimos coisas estranhas." E depois dessas coisas ele saiu e viu um publicano, de nome Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Segue-me." E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi uma grande festa em sua própria casa, e ali
havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médicos, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E lhe disseram: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, e semelhante aos discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes respondeu: Podeis fazer com que os convidados das núpcias jejuem enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então, naqueles dias, eles jejuarão. E ele também incitou uma parábola para eles. Nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga a ambos. E o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos serão preservados. E nenhum homem, tendo bebido vinho velho, quer logo o novo, porque ele diz: o velho é melhor. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Lucas capítulo 6. E sucedeu que no segundo Shabat, após o primeiro, ele passou entre os campos de trigo, e os seus discípulos arrancaram espigas de trigo e, esfregando-as nas mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos dias do Shabat? E Jesus, respondendo, lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando estava com fome, ele e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e tomou e comeu os pães da proposição, e deu também aos que estavam com ele, dos quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes. E dizia-lhes: O Filho do Homem é o Senhor também do Shabat. E aconteceu que em outro Shabat, que ele entrou na sinagoga e ensinava. E havia ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e fariseus observaram-no, se ele o curaria no dia do Shabat, para que eles pudessem encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e fique em pé no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Eu quero vos perguntar uma coisa. É lícito no dia do Shabat fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou destruí-la? E olhando para todos em redor, ele disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez. E a sua mão foi restaurada, sã como a outra. E eles ficaram cheios de furor, e uns com os outros conversavam sobre o que eles poderiam fazer a Jesus. E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando a Deus. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem ele também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que também foi o traidor. E descendo com eles, parou em uma planície na companhia de seus discípulos e uma grande multidão do povo de toda a Judéia e Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados das suas enfermidades, e os que eram atemorizados por espíritos imundos, e eles eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía a virtude dele e curava a todos. E ele, levantando os olhos para os seus discípulos, disse:
Abençoados sois vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Abençoados sois vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Abençoados sois vós que agora chorais, porque haveis de rir. Abençoados sereis quando os homens vos odiarem e quando eles vos separarem de sua companhia e vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e salteis de alegria, porque eis que é grande a vossa recompensa no céu. Porque de maneira semelhante faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, eu digo: amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Ao que te ferirem uma face, oferecei-lhe também a outra, e ao que te tomar a capa, não proíba de tirar-te a túnica também. Dá para cada homem o que te pedir, e aquele que levar os teus bens, não lhe exijas que os devolva. E assim como quereis que os homens vos façam, fazei-lhes igualmente. Porque se amardes aos que vos amam, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também emprestam aos pecadores para receberem novamente outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes de volta, e será grande a vossa recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como vosso Pai também é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Os homens vos darão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão novamente. E falou-lhes uma parábola. Pode um cego conduzir um cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que tu reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na viga que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não reparando tu mesmo da viga que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu próprio olho, e então verás claramente para tirar o cisco que está no olho de teu irmão. Porque não há árvore boa que produza mau fruto, nem árvore má que produza bom fruto. Porque toda árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto. Porque dos espinheiros o homem não recolhe figos, nem de um arbusto se colhe uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa, e cavou fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa, e não a pôde abalar, pois estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou.
e foi grande a ruína daquela casa. Você já se inscreveu no canal? Lucas capítulo 7. Ora, quando ele acabou todos os seus discursos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. E quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, suplicavam-lhe com instância, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e quando estava perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado, e por isso nem eu considerei-me digno de ir a ti. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sob mim. E eu digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Quando Jesus ouviu estas coisas, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. E retomando para casa os que haviam sido enviados, encontraram são o servo que estivera enfermo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da morada da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de uma mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse: Jovem, te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou-o à sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E um rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. E os discípulos de João relataram-lhe todas estas coisas. E João, chamando a si 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que devia vir, ou devemos aguardar por outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? E na mesma hora ele curou a muitos de suas enfermidades e males, e espíritos malignos, e a muitos que eram cegos ele deu a visão. Então Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. E quando os mensageiros de João partiram, ele começou a falar à multidão acerca de João. O que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas delicadas? Eis que aqueles que vestem roupas esplêndidas e vivem em delícias estão nos tribunais reais. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João o Batista, mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus.
Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, eu compararei os homens desta geração e a quem eles são semelhantes? Eles são semelhantes às crianças que, assentadas nas praças, chamam umas às outras e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos murmurações e não lamentastes. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: Ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com um unguento, e ficando atrás dos seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com um unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo, dizendo: Se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é essa que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: Mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-o a ambos. Dizei, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Eu suponho que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher, com um unguento, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe serão perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe: Os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai em paz. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Lucas capítulo 8. E aconteceu que depois disto, ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E certas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. E tendo-se ajuntado uma grande multidão, e vindo até ele de todas as cidades, ele falou por parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a devoraram. E outra caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou porque não havia umidade. E outra entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e crescendo produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: O que poderia ser esta parábola? E ele disse:
A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, eles não possam enxergar, e ouvindo, eles não possam compreender. Ora, a parábola é esta: a semente é a palavra de Deus, e os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. E aqueles sobre a pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, os quais creem por algum tempo e no tempo da tentação se dispersam. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e, indo adiante, são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites desta vida, e não dão fruto com perfeição. Mas a da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam-na e produzem fruto com perseverança. Nenhum homem, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a coloca no castiçal para que os que entram vejam a luz. Porque não há nada em secreto que não será manifesto, nem alguma coisa oculta que não se tornará conhecida e vem à luz. Vede, pois, como ouvis, porque aquele que tem, a ele será dado, e aquele que não tem, até o que parece ter, lhe será tomado. Então foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe contado por alguns que disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem te ver. E respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ora, aconteceu em um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Vamos para o outro lado do lago. E eles partiram. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu, e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram, e houve calmaria. E ele disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Que tipo de homem é este que ordena até os ventos e a água, e eles lhe obedecem? E eles chegaram à terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando ele desembarcou, saiu-lhe ao encontro, fora da cidade, um certo homem que tinha demônios há muito tempo e não usava roupas, nem habitava em alguma casa, mas nos sepulcros. Mas vendo a Jesus, gritando, caiu diante dele e disse em alta voz: O que tenho eu para fazer contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu suplico-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, porque frequentemente se apoderava dele e guardavam-no preso com correntes e cadeias, e quebrando os grilhões, era impelido pelo demônio para os desertos. E Jesus perguntou-lhe, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. E pediram-lhe para que não os mandasse para o abismo. E havia ali uma manada com muitos porcos pastando no monte, e pediram-lhe que lhes permitisse entrar neles. E ele lhes permitiu. Então os demônios, saindo do homem, entraram nos porcos, e a manada correu violentamente a um lugar íngreme para o lago e se afogaram. E aqueles que os alimentavam, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então eles saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram a Jesus e encontraram o homem de quem havia saído os demônios, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. E também os que tinham visto aquilo contaram como o possuído por demônios havia sido curado. Então toda a multidão da terra ao redor dos Gadarenos pediu-lhes para que se afastasse deles, porque estavam tomados por grande temor. E entrando ele no barco, retornou.
E o homem de quem havia saído os demônios lhe pedia para que pudesse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: retorna para tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi para o seu caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E aconteceu que, ao retornar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara todos os seus sustentos com médicos e não pôde ser curada por ninguém, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e imediatamente estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e prostrando-se diante dele. Declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como ela fora curada imediatamente. E ele lhe disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou. Vai em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E ele, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E eles riam dele para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele, pondo-os todos de fora, tomando-a pela mão, e clamou, dizendo: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. E ele ordenou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram admirados, mas ele ordenou-lhes que a nenhum homem contassem o que havia acontecido. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books no Brasil. Completamos mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Lembre-se, para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Aproveite para fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E nos siga também nas redes sociais do Facebook e Instagram. Antes de me despedir, eu peço para você deixar o like no vídeo, que vai nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas, e você também pode compartilhar essa palavra com outras pessoas. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.